Neste vídeo você vai descobrir 5 fatos, 5 curiosidades dos municípios na região de Telêmaco Borba. Por exemplo, você vai ficar sabendo qual que tem maior território, quantidade de habitantes, qual que tem o maior PIB, qual que tem o menor PIB e outras curiosidades que vocês vão se surpreender. Seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou José Cassiano e este é o quadro 5 Fatos. São 5 curiosidades dos municípios da região de Telêmaco Borba. Para você que caiu nesse vídeo e não conhece a região, eu vou dar uma pincelada para contextualizar. Telêmaco Borba está situado na região dos Campos Gerais. A cidade nasce a partir da implantação de uma fábrica de papel nos anos 40 pela indústria Klabin. Então, a partir dali, se desenvolve numa fazenda. Depois, posteriormente, em 1964, é criado o município de Telêmaco Borba. Notadamente, a região tem a vocação de madeira e papeleira. Telêmaco Borba e o município de Ortigueira compõem hoje um polo significativo na indústria de papel. Então, para tratar desses 5 fatos, a gente vai traçar um raio-x para falar sobre Telêmaco Borba e seus 5 vizinhos de cerca: Tibagi, Ortigueira, Imbaú, Curiúva e Ventania. Até o final desse vídeo eu vou trazer para vocês um fato bônus. Quantos habitantes haviam no primeiro censo do município de Telêmaco Borba? 3.500 habitantes? 12.000 habitantes? Ou 36.000 habitantes? Lá no final eu conto. Vamos ao primeiro embate. Qual desses municípios tem a maior extensão territorial? E qual desses municípios tem a menor extensão territorial? O maior município em extensão territorial é o município de Tibagi, com quase 3.000 km², ou seja, 2.977.933, o que corresponde a algo próximo de 20.000 campos de futebol. E o município do Imbaú, a extensão territorial de 330.734 km², o que corresponde a algo próximo de 2.000 campos de futebol. Tem um detalhe a respeito de Tibagi. Em 1952, ele cedeu, junto com reserva, ele cedeu área para a criação do município de Ortigueira. Para nós, da região de Telêmaco Borba, Tibagi cedeu para a instalação do município de Telêmaco Borba. Mais para frente, Telêmaco Borba cedeu área territorial, espaço, para a criação, instalação do município de Imbaú. Então a gente pode até fazer uma brincadeira assim, que Tibagi é mãe de Telêmaco Borba e é avó do Imbaú. Então um destaque interessante aí: Tibagi, Garapuava, Cascavel e Toledo estão entre as cidades mais ricas do agronegócio brasileiro. Só para corroborar, a gente daqui um pouquinho vai passar então o PIB de Tibagi, para vocês verem a relação e confirmação desses dados. Então vamos ao segundo fato. Qual o município com maior população e qual é o município com menor população? O município com maior população é Telêmaco Borba, 75.042 habitantes, com uma taxa de crescimento de 0,6%. E o município com menor registro na população é o município de Ventania, com uma taxa negativa de menos 0,24%. Então, desses municípios que nós estamos ranqueando, o município de Ventania é o que tem menos densidade populacional, com 9.681 habitantes. Em termos de região, da região dos Campos Gerais, Telêmaco era o terceiro, era Ponta Grossa, Castro e Telêmaco Borba. Então, com essa taxa de crescimento, Telêmaco passou a ser o segundo município com mais habitantes, com 75.042. E Castro perdeu posição para Telêmaco Borba com 73.044 habitantes. Então, com relação ao índice populacional, dos 19 municípios da região dos Campos Gerais, Ponta Grossa é o primeiro, com 358.367 habitantes, seguido agora então por Telêmaco Borba com 75.042. Então teve um episódio da escolinha do professor Raimundo, Chico Anísio,
ele faz uma participação junto com o Walter Dávila, e o personagem do Walter Dávila era Baltazar da Rocha. O professor Raimundo pergunta: seu Baltazar da Rocha, qual é que é o adjetivo gentílico do município de Ventania, no estado do Paraná? Daí, com aquela tirada rápida do Walter Dávila, o personagem responde assim: descabelado. Sim, mas é lógico que não é descabelado. Então, vamos fazer a correção. Quem nasce em Ventania é ventaniense. Então, agora vamos ao terceiro fato: quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, densidade demográfica. Quem tem mais habitantes por quilômetro quadrado e quem tem menos habitantes por quilômetro quadrado? Vamos ao fato. O município de Telêmaco Borba tem um registro de 54,27 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é a maior concentração por quilômetro quadrado da região. Na contrapartida, o município de Tibagi tem 6,7 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, não tem 7 habitantes para cada quilômetro quadrado. Então, nesse fato, destaca-se, a característica predominantemente rural e urbana. Então, no município de Telêmaco Borba, ela é urbana, e no município de Tibagi, predominantemente rural. Por exemplo, Tibagi, ele tem, podemos considerar uma população, e essa densidade ela varia de forma sazonal. A vocação do município e do agronegócio também tem o turismo religioso, turismo rural, turismo de aventura. Então, existe uma sazonalidade em função da flutuação dessa população. Então, destacando ainda no nosso ranking regional aqui, o município de Imbaú, sendo um menor município com área territorial, ele é o segundo em densidade, ele tem 43,08 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos fazer uma viajada aqui, uma comparação meio maluca. Por exemplo, São Paulo capital, veja que absurdo. Para nós aqui, para nossa região, é absurdo, 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, Telêmaco Borba, 54,27 habitantes por quilômetro quadrado. Tibagi, 6,7. E o município de Imbaú, que nós acabamos de conversar, 43,08 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o município de Imbaú, a característica dele é que ele nasce na beira da rodovia. No começo era conhecido como Cirol, que na verdade era a empresa que fazia a pavimentação naquele trecho da rodovia. Então, por um tempo, ficou conhecido como Cirol. Depois, quando passou então ao município, em homenagem aos rios, porque tem Imbaú, tem rio Imbaúzinho e tal, então denominou-se município de Imbaú. Aliás, eu queria mandar um abraço para o nosso pároco, Padre Mansueto, lá da paróquia de São José. Fizeram uma novidade na rodovia ali e colocaram uma grande estátua, uma bela estátua à margem da rodovia de São José Operário. Ainda então nessa batida da origem das cidades e tal, eu queria contar um fato interessante que talvez não seja tão comum às pessoas, aos mais novos que estão chegando, mas ali aqui em Telêmaco Borba, próximo à região da Praça dos Pinheiros, tem uma área ali, uma região, um bairro chamado Macopa. E Macopa é a origem de uma madeireira Comércio Paraná. Então era uma serraria, em função da sigla, Macopa, surgiu esse bairro ali. Assim também como foi o bairro Bandeirante, que era a empresa que construiu aquele complexo habitacional ali. Assim como Socumim, por exemplo, no bairro Alto das Oliveiras, Sociedade Comercial e Industrial, também era uma serraria. Essa região, como do começo era vocação madeireira, então tinham várias serrarias, na Vila Osório, no Socumim, ali em Macopa e tal. Então, o quarto fato, trata-se do PIB per capita, que significa a soma de toda a riqueza do município pelo número de habitantes. Então, o município de Ortigueira tem o maior PIB per capita do nosso ranking dessa nossa região, ou seja, um PIB de R$ 123.835. Na contrapartida, tem o menor PIB do nosso ranking, o município de Curiúva, com R$ 15.266. Mas vamos lá então, por que o PIB de Ortigueira se apresenta com esse peso, com esse valor, 123.835? Por conta dos investimentos que houveram
nesse período, ou seja, desde 2014, 2015, um grande investimento que teve na planta de papel, na planta da indústria da Klabin, o projeto Puma 1 e Puma 2. Dentro de 10 anos, num período de 10 anos, o PIB de Ortigueira saiu de 13.800 para atingir esses 123.835. Se bem que foi muito mais atípico ainda em 2019, quando ele alcançou 131 mil reais. É surpreendente, né? Empolgante. Para mostrar então como é surpreendente esse dado, o PIB da cidade de São Paulo, capital, é 60.750. Imagine. Significa então que o investimento nesse período, já que o PIB per capita ele é medido anual, então nesse período de 10 anos, então o crescimento foi realmente atípico, né? Então fechando, né, essa linha de raciocínio, né, e abrangência, então município de Ortigueira fechou com 123.835, Tibagi com 57.452 e Telêmaco Borba 52.915 reais. Só para confirmar então, como Tibagi, o impulso do agronegócio, né? E Telêmaco Borba, a movimentação que é a vocação do município, que é madeira e papel. Quinto fato. Nesse quinto fato, nós vamos comentar então a respeito do município mais antigo e o município mais novo nesse nosso ranking. Entre o município mais antigo e o município mais novo, nós temos 125 anos. O município de Tibagi, datado de 1872, a emancipação, 18 de março de 1872. Ou seja, fez agora, março passado, 151 anos. A importância do município de Tibagi nos remete também ao valor histórico. Tibagi é conhecido como cidade do diamante. Então ele passou por um período de exploração de diamante, de ouro. Então essa parte do turismo ele é importante, mas a parte histórica também é fundamental. Aí o município mais novo, que é o município de Imbaú, ele é datado de 1997, 1º de janeiro de 1997, portanto 26 anos. Talvez pelo entroncamento, por causa devido então estar à beira de uma rodovia, atribui-se assim uma vocação econômica à logística de transportes. Então, depois de tudo que nós vimos, né, a gente gostaria de saber o que você já sabia, o que você não sabia, o que você gostou. Comenta embaixo aqui. E eu estou devendo uma resposta para vocês. Estão lembrados? A pergunta era a seguinte: qual é o número de habitantes no primeiro censo de Telêmaco Borba? Será que acertamos? Vamos lá. 3.500? Nananina não. 12.000 habitantes? Também não. 36.000 habitantes? Eis a questão. Essa era a resposta, essa é a resposta correta. Nos anos 60, né, notadamente no período que Telêmaco Borba estava se instalando, estava havendo uma desmobilização das pessoas que moravam na Vila Harmonia, dentro da Fazenda Monte Alegre. A partir do loteamento da nova cidade, essas pessoas que moravam na Vila Harmonia e agrovilas começaram a transferir para o município. Então, é interessante dizer assim, como que um município tão novo já aparece, depois de 6 anos de emancipação, já aparece com 36.000 habitantes. Considerando que no início da obra, nos anos 40, até nos anos 60, a Fazenda Monte Alegre, né, para desenvolvimento da indústria papeleira, ela chegou a assim, uma população de próximo a 10.000 habitantes. Então, aí já dava um start no início do futuro município de Telêmaco Borba. Quer dizer, imagine que hoje 51%, quase 52% dos 399 municípios do Paraná têm menos de 10.000 habitantes. Então, em 1970, Telêmaco Borba já tinha 36.000 habitantes. Parabéns, então. Se você optou por 36.000 habitantes, parabéns porque você acertou. Então, essas informações que nós trouxemos aqui, e essas informações nós fizemos um ranqueamento desses municípios da nossa região, é importante os fatores comparativos, porque daí ajuda intercâmbio, assim, a necessidade de cada município. Esses dados são recentes, né? Resultado do censo que o IBGE executou em 2022. O que o IBGE faz? Qual é que é a função? Coletar dados, trazer estatística
para prováveis e possíveis diagnósticos. Então, normalmente são executados de 10 em 10 anos. Essa é a 13ª edição. Com a participação do IBGE, é a 9ª. Então, esse tipo de pesquisa ele já é executado desde o tempo de D. Pedro, mas a rigor o controle é feito há 140 anos já. Então essas informações mostram o perfil econômico, a parte de segurança, saúde, e daí as informações para o poder público gerar condições de melhoria para a população. Vocês lembram que as famílias antigamente tinham 10, 12, 15, 20 pessoas. Então reunia-se ali para tomar um café, para almoçar, enfim. Vamos pegar o exemplo do café, então. A mãe fazia 5, 6 pães naquele forninho de barro lá fora e tal, e consumia-se aquilo ali praticamente no mesmo instante. Então, se você imaginar que a informação hoje, as famílias brasileiras têm menos de 3 pessoas sob o mesmo teto, então você imagine que o pão que se vende hoje, ele pode ser, por exemplo, de tamanho menor, porque daí você diminui o desperdício, economiza, lógico, porque você sabe que o tamanho da família define várias coisas. Os carros populares, eles não precisam ser para 6 lugares, para 5 lugares. Se a família tem 3, no máximo 4 pessoas, então essas informações são fundamentais e elas retratam o dia a dia. No caso, as décadas, Como essas pesquisas elas estão sendo tabuladas e tal, então existe uma previsão de um futuro próximo, uma nova fornada de informações. E essas informações, então, pelo que consta, trarão números a respeito das comunidades originárias, dos povos originários, dos povos quilombolas, dos sistemas migratórios que acontecem dentro do nosso continente chamado Brasil, e também sobre o tema religião. Então, daí provavelmente teremos a segunda parte desse vídeo. Muito obrigado, então, por você ter ficado até aqui. Se você lembrar de alguém que, porventura, possa gostar desse vídeo, compartilha, deixa seu like, se inscreva.